Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje com a presença especial, jornalista, advogado, escritor Luiz Henrique Tancredo, meu amigo particular e companheiro de trabalho há mais de 60 anos. Ele lançou aquela que foi a principal atividade cultural, o principal evento, depois de mais de 2 anos de pandemia, o seu livro inédito pelo conteúdo e também pela sua estrutura, pela sua edição, Cartas Catarinenses. Tancredo foi repórter, foi colunista, editor-chefe do jornal O Estado, o mais antigo diário de Santa Catarina e o principal veículo de comunicação impressa no século passado aqui no nosso estado. Também procurador do Estado aposentado, um dos fundadores e diretor do Instituto Karl Liebknecht, que difundiu e continuou difundindo durante muito tempo toda a história da colonização alemã aqui em Santa Catarina. Ele tem 3 livros publicados. Um intitulado Deba, do Dr. Aderbal Ramos da Silva, grande líder político do Estado, empresário também. Zuri Machado, um dos mais brilhantes e destacados colunistas sociais de Santa Catarina, e homenagem à sua mãe, professora Edésia. Tancredo, boa noite. Prazer em receber o caro colega e amigo aqui no nosso estúdio. Boa noite, Moacir. Prazer é todo meu, estou à sua disposição. Vou começar pelo último livro, antes da Cartas Catarinenses. A homenagem à sua mãe. Ontem foi o Dia das Mães, então vamos falar um pouquinho sobre a sua Edésia, que deixou assim um legado extraordinário como educadora aqui em Santa Catarina. Minha mãe é uma pessoa muito inteligente, que morreu completamente lúcida, aos 103 anos de idade. E ela tinha um círculo de amizade enorme, ela plantou muitas coisas bonitas ao longo da vida. A assistente social, a professora de muita gente conhecida. Então ela construiu uma biografia e que me permitiu homenageá-la após a morte, uma singela homenagem, um livreto de família, digamos assim. Maravilha. E o Cartas Catarinenses, aliás, uma edição brilhante, primorosa do nosso colega jornalista também, Valmor Fritz, da editora 2x4. De onde é que saiu essa ideia? O projeto surgiu falaste quando? no Valmor, mas eu gostaria de acrescentar um outro nome que me ajudou bastante, que foi meu irmão César. Maravilha. Ele foi companheiro de todos os momentos, de todas as horas, e com o seu entusiasmo me contagiou a prosseguir esse trabalho. E um grande profissional de imprensa também. Já trabalhei com ele lá na universidade durante muitos anos. Maravilha. Não, o que me inspirou, Moacir, foi a leitura de um livro que eu ganhei da minha irmã, chamado Cartas Extraordinárias. Ela tinha abrangência nacional, abrangência mundial. Então, um livro bastante espesso, grosso. Depois foram escritas cartas brasileiras. E eu segui nessa toada, mas com uma inovação. Eu, além de contextualizar todas as cartas, eu fiz uma contextualização bem maior, para que os jovens leitores catarinenses, a mocidade, tenha consciência de quem foram as pessoas que ajudaram a construir o nosso Estado, que consta do meu livro. Eu publiquei no jornal uma nota a respeito do belíssimo lançamento e já tinha feito naquela noite uma leitura da metade das cartas e me chamou a atenção exatamente aquelas que você selecionou nos clássicos da nossa literatura. Eu digo que ali está resgatada uma parte da literatura catarinense, com Cruz de Souza, Virgílio Várzea, principalmente a homenagem ao Cruz de Souza, que eu encontrei uma tese acadêmica belíssima, falando sobre a vida do Cruz de Souza, e ali tem centenas de cartas, eu selecionei 15 para homenageá-lo. E aquele grafiteiro Riso, que fez aquele bonito painel lá na parede da Praça 15, ele me cedeu o esboço que ele usou para fazer aquela pintura. E eu publiquei aquilo em página inteira, então deu um efeito muito bonito, e as cartas são lindíssimas, na linguagem daquela época, né? As declarações de amor, o tratamento que um usava ao outro, né? Meu querido Cruz, meu adorado, meu estimado, minha vida. Então eram quase que declarações de amor, assim, mas era a linguagem da época e são muito bem escritas, muito bem escritas. Eu tenho dito a alguns amigos, recomendando a leitura do seu trabalho maravilhoso, que esse livro deveria ser adotado, por exemplo, pela Secretaria Municipal de Educação, talvez até uma edição condensada. Vou mostrar aqui, aqui, companheiro, mostra a capa do livro, ficou maravilhosa também. Uma edição condensada, porque as crianças e os jovens e adultos que lerem essas cartas que você selecionou vão ter, primeiro, a ideia do estilo literário adotado na época, né? No século XIX, no século XX. Em segundo lugar, vão poder fazer um comparativo exatamente da beleza
da escrita, do português, adotado por esses clássicos da nossa Da literatura. importância do trabalho escrito, né? Porque cartas hoje quase não existem, né, Moacir? Foram substituídas por esses mecanismos virtuais, por esses instrumentos virtuais, ferramentas virtuais, que são as coisas frias, né? Frias, se perdem, a partir da leitura eles praticamente se perdem, né? Então, eu faço um resgate da memória catarinense através da palavra escrita. E mais do que isso, eu acrescentaria, Tancredo, não sei se você concorda comigo, que a comunicação virtual, ela não tem, primeiro, o mesmo sabor, a mesma intimidade, na verdade, e segundo, o risco de se perder exatamente na hora que você perde o equipamento. Exato. Tu lembras dos e-mails que tu recebesse ontem, dos WhatsApps? Ninguém lembra, né? Muito bem. Qual foi o critério que você utilizou para selecionar aquelas cartas que estão ali? Bom, eu fiz uma seleção bem maior. Eu publico 82 cartas e depois, vendo a abordagem de cada uma, a importância do remetente, a importância do destinatário, o fato histórico focalizado, a coisa saborosa que vai escrita, algumas cartas engraçadas. Então eu fui selecionando, ficaram em 72 correspondências. 82. Essas que você publicou, qual foi a que mais te impressionou? Tem algum especial? Olha, na verdade eu fiquei impressionado com um bilhete que o Carlos Drummond de Andrade mandou ao desembargador Henrique da Silva Fontes. Ele conheceu, o Drummond conheceu o professor Henrique da Silva Fontes no Rio, quando ele foi lá tratar da criação da Faculdade de Filosofia. E o Drummond se encantou com a verve, com a inteligência, com a sabedoria do Henrique da Silva Fontes e mandou um recadinho para ele dizendo que estou publicando uma nota a seu respeito no Correio da Manhã. Só que eu tive acesso à biblioteca particular do professor Henrique da Silva Fontes e não encontrei esse bilhetinho, esse tal de bilhetinho. O que eu fiz? Eu fui em busca, fui na biblioteca pública, fui em outras fontes e lá eu encontrei, só que não era um bilhetinho, era uma crônica do Carlos Drummond de Andrade sobre Henrique da Silva Fontes. Que está no livro. Que está no livro, com uma particularidade, com uma coincidência. Lá pelas tantas, o Drummond começa a fazer o que era a especialidade do Henrique da Silva Fontes, a definição de nomes. E ele começa com o nome Tancredo. Olha. Aí eu levei um susto, mas aí eu fui ver a data da carta, 1954, era o governo de Getúlio Vargas. Tancredo Neves. Do qual Tancredo era. E depois ele fala sobre o significado da palavra Nereu, o significado da palavra Eurico, o significado da palavra, do nome Oswaldo, que é Oswaldo Aranha. Tancredo, dá para dizer assim qual foi a mais bem escrita dessas que você selecionou? Não, né? Porque cada uma tem a sua... É difícil. A carta do Ungaretti é primorosa. O professor Humberto Ungaretti sempre escreveu muito bem, né? Ele se limita, ele foi movido para escrever ao Dr. Prisco Paraíso, um médico baiano aqui estabelecido, agradecendo um livro que ele lhe encaminhou. Ali ele deriva para piadas sobre o pouco conhecimento de pessoas sobre os vultos catarinenses. Aí ele cita todos os nomes dos médicos baianos que se estabeleceram em Santa Catarina. Então, a carta é deliciosa. Me diga uma coisa, Tancredo, e a carta do... Vou agora pegar algumas que eu selecionei aqui, não sei se é exatamente que você também relacionaria, mas a carta de Caro Epic, grande Caro Epic, grande visionário empresário catarinense, né? Carlos Epic já escreveu uma carta para o doutor Hermann Blumenau, que já tinha deixado Santa Catarina e já tinha voltado para sua terra, Alemanha, né? Você sabia disso, que ele já tinha voltado para a Alemanha? Não, ele diz na carta. Legal. Então ele escreve uma carta para o doutor Hermann Blumenau, falando sobre os problemas do Brasil daquela época, no governo Campos Salles, os problemas da economia, e lá pelas tantas ele diz que o Brasil só terá jeito se construir um grande dique para combater a corrupção. Então está se vendo que esse mal vem desde lá dos primórdios. E de lá para cá só aumentou. E de lá para cá só aumentou. Tancredo, Júlio Queiroz, uma carta belíssima para a mãe dele. Por que a seleção? Pelo conteúdo? Pelo conteúdo. Essa carta eu classifico como um hino de amor, Moacir.
um hino de amor tão bem escrito, de tanto sentimento que brotou dessa carta. E aconteceu uma coisa muito engraçada, muito interessante. Na semana passada eu fui levar uns livros lá para a livraria Livros e Livros da universidade. Sim. E a gerente começou a folhear o meu livro, dizendo encantada. E quando ela viu o Júlio Queiroz, doutor Júlio está aqui, doutor Júlio está aqui. Aí eu tive que sair para ir buscar uma caixa dos livros que o meu irmão estava trazendo, que estava chovendo bastante, fui levar um guarda-chuva para ele. Quando eu cheguei, ela estava chorando. Era gerente da livraria, estava chorando. Beleza. Com a beleza da carta do Júlio Queiroz. Então isso toca, né? Isso gratifica muita gente, né? Inclusive, principalmente o escritor, né? Que descobriu a carta e que publicou nesse maravilhoso trabalho. A história da Ponte Ercílio Luz, eu acompanhei de perto, você também como jornalista, acompanhamos de perto, né? Primeira advertência foi no governo do Ivo Silveira, né? Foi. Chanceler a Steinman Engenharia mandou uma carta para ele dizendo que ela corria risco de cair. Não, quem mandou a carta foi o chanceler Magalhães Pinto, sim, alertando que tinha recebido uma comunicação dos Estados Unidos, que tinha ruído uma ponte lá que era semelhante, igual a Ercílio Luz, que era a única que estava de pé. Perfeito. E alertando que podia acontecer o mesmo com a nossa ponte. Aí, conversa vai, conversa vem, providências vão. Essa carta foi mantida sob conhecimento restrito para não alarmar, mas isso resultou no fechamento da ponte. Jornalista Luiz Henrique Tancredo, a história do Dr. Gottsman. O Dr. Gottsman foi uma figura também de destaque aqui na sociedade catarinense, em Florianópolis, né? Foi. Famoso, né? Uma das expressões dos alemães aqui no estado. Salvo o piloto francês, como é que foi isso? Então, Henri Delaunay era um piloto que fazia a companhia Aeropostal, ele trazia da França, da Europa, cartas para o Brasil e para a Argentina. Numa dessas viagens, ele pediu autorização para suprimir uma escala que faria em Santos, para ganhar tempo. E o que ele fez? Foi autorizado e ele botou um tanque de combustível dentro do avião, um avião pequenininho, só tinha ele e o engenheiro de bordo. Sim. Quando ele estava na altura de ganchos aqui, armação de ganchos, né? O capô subiu e as labaredas vieram sobre ele. E foi queimando tudo de tal sorte que ele não podia botar os pés no pedal porque queimava todo. Não podia botar as mãos no manche do avião porque estava em brasa. De repente ele foi ejetado do avião. Ele e um milagre. Eu tenho fotos no livro do avião destroçado, Populares lá de Gancho Vendo, e ele foi transportado para o Hospital de Caridade, onde toda a equipe ficou cuidando dele. E nessa equipe se destacava o médico Richard Gottsman, um alemão que estava radicado aqui, e que ele, durante 4 ou 5 meses, ele fez um verdadeiro milagre. Ele fez umas cirurgias plásticas na mão do Delaunay, tirando tecidos do glúteo e tudo mais, que ele ficou apto a voar e ele passou a integrar a equipe da Air France. Você vê, coisa fantástica. Aliás, Tancredo, você que é um dos fundadores do Instituto Caruê, que ainda participa lá como colaborador, diretor, ainda está para ser escrito uma obra sobre a importância dos alemães, não apenas na medicina, mas em vários setores de atividade aqui em Florianópolis. É verdade. Você falou do médico, eu me lembro do Dr. Otto Frosberg, foi uma figura também extraordinária, né? Ele era... oftalmologista famoso aqui em Florianópolis. Construiu uma das primeiras casas lá na Praia de Canasvieiras. A primeira foi da Ana Roepke. Qual foi a razão da sua escolha por cartas de Garibaldi? É porque é o bicentenário da Anitta, imagino? Também, mas porque a Anitta foi uma personagem importantíssima para a nossa história, né? Importantíssima. Então eu consegui a primeira carta da Anitta e a última carta da Anitta. Ela apaixonada por Garibaldi e ela quase morrendo lá na Itália. Beleza. Outra curiosidade que eu tive foi Duarte Schutel, porque a resposta da carta é levada 100 anos depois, é isso? Duarte Schutel era um literato, jornalista, médico, formou-se em medicina no Rio de Janeiro, recebeu o diploma das mãos do Dom Pedro II, foi o orador da turma e voltou para sua terra natal, exercendo a medicina e o jornalismo. E quando, no fim da vida, ele escreveu uma carta muito sentida, assim, um pouco desiludida, uma espécie de uma carta aberta
rememorando coisas importantes que ele fez e que tinham perdido um pouco o sentido daqui para frente. Essa carta eu publiquei e 100 anos depois, a Isa Vieira da Rosa, que era casada, faleceu há pouco tempo, com o Nelson Grisar, bisneto do Duarte Schuttel, escreveu uma resposta a ele dessa carta, de 100 anos antes. E essa carta está no livro sobre o Duarte Schuttel ou não? Está no livro do Duarte Schuttel. A carta e a resposta ou só... Não, só a carta. A resposta está no seu livro? Uhum. E por que ela escreveu 100 anos depois? Um modo de homenagear, né? Homenagear o bisavô do seu marido. Muito bem. E cultuar a memória dele. Sim, né? Perfeito. Aliás, ela escreveu um livro sobre ele, né? Foi. Uma biografia interessantíssima, bastante histórica. Dom Pedro II em Desterro. Eu também lembrei esse episódio aqui porque, Tancredo, muito pouca gente em Florianópolis conhece a história das visitas de Dom Pedro II aqui na antiga Desterro. Dom Pedro II esteve aqui em 1845 e eu publico uma descrição da vinda dele, escrita com muita ironia pelo professor Oswaldo Rodrigues Cabral. E o livro a carta, esse documento é ilustrado com um quadro de um pintor espanhol, retratando justamente a chegada de Dom Pedro aqui. Então é um espaço bem interessante do livro. Bom, na nossa época de... Só um momentinho. Sim. Tem também de um navegador português, mas assim, bem antes, 1700 e pouco, chegou aqui, e ele relata as visitas que ele fazia à Lagoa da Conceição, a coqueiros. Isso também está no livro? Está no livro. Como é que é o nome dele? Eu não lembro o nome, não lembro. Me perdoa, mas eu não lembro. Vamos acompanhar então. Uhum. Como eu te falei, eu não li o livro completo ainda. Eu também... Isso já fiz há um tempo. 82, né? São muitas cartas, né? E nem todas foram escritas recentemente. Mas enquanto nós fazíamos jornalismo no Jornal do Estado, na época havia uma figura folclórica chamada Capa Preta, que era do saudoso, era atribuída essa figura ao saudoso engenheiro, participou do governo Celso Ramos, destaque depois líder do MDB, o engenheiro João Maria de Oliveira. Figura inteligente, um camarada competente. E aí você resgata essa história do Capa Preta. Como é que você conseguiu encontrar esse documento? O nosso amigo Sérgio Lopes, jornalista que perdemos há pouco tempo também, ele era taquígrafo da Assembleia Legislativa e tinha uma funcionária da Assembleia que trabalhava com ele, chamada Dolma, que é a esposa viúva de João Maria Oliveira. Perfeito. E o João Maria Oliveira escreveu uma carta para ela contando toda a verdade do Capa Preta, toda a história do Capa Preta, e se eximindo da autoria do personagem. Isso. Então, mas por ali a gente sabe o que foi o Capa Preta que aterrorizava jovens da pacata Florianópolis, saindo à noite com a capa preta. Na época não tinha iluminação noturna, né? Na Avenida Cid Luz, a história disso? Na Avenida Cid Luz, Muito bem, Tancredo. E a do Neto. O Neto foi um jornalista brilhante brasileiro, fazendeiro de Laje, né? Que durante a Segunda Guerra atuou na BBC como correspondente de guerra no Brasil, não foi? E era um estancieiro lagiano, o pai dele também, e o pai era professor da Sorbonne. E ele era muito requintado, apesar de estancieiro, só usava luvas. Uhum. A poucas pessoas ele cumprimentava sem as luvas. Uma delas é o Glauco Linger, a quem ele escreveu uma carta dele muito, muito deliciosa. Ele fala que ele veio para Florianópolis como delegado do seu partido para oficializar a candidatura do seu Celso Ramos para o Senado da República. E ele hospedou-se no Lux Hotel e quando ele desceu, ele se deparou com uma cena que para ele foi surpreendente. Ele viu Irineu Bornhausen, Jorge Bornhausen, Paulo Bornhausen confraternizando com Aderbal, com Celso, que eram adversários até então muito radicais, né? Eu não vou ficar nesse ambiente aqui, isso para mim, eu não consigo absorver isso. E ele saiu, ele ia tomar o seu uísque lá no Lux Hotel, então ele saiu e foi dar uma volta pela Felipe Schmidt e parou numa loja de roupas femininas. De repente chega ao lado dele uma loira belíssima, e ele se encantou pela loira. Ele perguntou, você é daqui? Sou daqui. Você conhece bem a ilha? Conheço. Você
não queria me mostrar os recantos mais marcantes da ilha. Não, isso eu não posso. E a conversa foi assim, foi seguindo nessa toada. E ela disse, isso eu não posso. Aí ele disse, você não pode por quê? Você tem medo de mim? Não, não tenho medo de você. Então de que você tem medo? Eu tenho medo de nós dois juntos. É uma delícia, né? É. E ele escreveu isso da carta ao Glauco. Para o Glauco. Glauco Link vai completar 100 anos de idade, se Deus quiser, vamos fazer uma grande festa no próximo mês de setembro. É uma figura... É um monumento, É um monumento, bem lembrado. Bom, Tancredo, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco. Vamos seguida para o intervalo comercial e, na sequência, voltamos com outros assuntos relacionados com a sua magnífica obra e também com a sua experiência como um dos mais destacados jornalistas do século passado no Jornal Estado. Em seguida, retornamos. Entrevista com o jornalista, advogado, escritor Luiz Henrique Tancredo, que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Após o intervalo comercial, retornaremos. Até já. Estamos apresentando o Conexão ND pela Record News. Hoje com a presença honrosa especial do jornalista, escritor, advogado Luiz Henrique Tancredo, meu companheiro de imprensa durante mais de 60 anos. Tancredo, vamos aí o seguinte, eu tive a informação de que entre aqueles que manifestaram-se a respeito do conteúdo da obra está o grande cineasta Cacá Diegues. Você chegou a receber essa manifestação dele? Recebi. Moacir, vão me permitir ler Sim, por favor, uma crítica que 5 pessoas, entre as quais eu selecionei essas 5, que houve muitas manifestações, inclusive suas, sim. muito bondosas, muito generosas. Merecidas. Eu vou me permitir ler, começando do Jali Meirinho, que é uma figura... Grande historiador, figura correta, honesta, persistente, com o Instituto Histórico. Outro monumento, Santa Catarina. Outro monumento. Beleza. O Jali diz, abro aspas, sobre cartas catarinenses, né? Um paciente trabalho. O livro, de conteúdo muito bem estruturado, tem uma dimensão pouco usual na exposição do conhecimento histórico aqui entre nós. Ele nos leva à intimidade de figuras ilustres do passado, tendo como complemento um material iconográfico que enriqueceu cada texto. Cartas Catarinenses é um livro brilhante e já tem seu espaço entre os que contam o que é ser catarinense. A professora Heloísa Blasi, que tu conheces bastante bem... Advogada, né? Publicou agora um livro maravilhoso sobre o doutor Aloysio Blasi, exatamente. Professor Aloysio Blasi, exatamente. Heloísa disse, saboreei cada uma das cartas catarinenses e, ao acabar de ler tudo, me deu vontade de reler algumas, como a dos imigrantes que fizeram Santa Catarina. Quanta luta, muito bonito. Beleza. Da professora Lélia Nunes, aspas, simplesmente maravilhoso, um documento histórico primoroso. Do Raul Caldas, nosso amigo, um excelente livro. Além de ser um documento histórico, os textos são leves e informativos, e o seu acabamento gráfico é impecável. Por último, do Cacá Diegues. O Cacá, eu publico uma carta que o Cacá mandou para o Zeca Pires, também cineasta, de quem ele de quem é muito amigo. E o Cacá, ao receber a carta, mandou uma mensagem para o Zeca que o Zeca me passou. E, entre outras coisas, o Cacá diz, vou ler logo, sobretudo a magnífica referência a Cruz de Souza. Santa Catarina está se tornando um fantástico centro cultural brasileiro. É um belo depoimento. Depoimento, né? Não é a mim, isso é de uma forma geral. Mas o seu trabalho ajuda a dar essa projeção nacional, sem dúvida nenhuma. Imagino, Tancredo, que se o livro tiver uma circulação boa no Rio de Janeiro, sobretudo nesses personagens, né, da antiga geração, também haverá uma grande repercussão lá no Rio de Janeiro, não tenho dúvida. Mas tem uma carta que nós não focalizamos, que eu acho muito, muito interessante. Vamos ver. Um amigo do Jorge Lacerda, em 1955, escreveu para ele, dizendo que tinha tomado conhecimento, ele é paulista, tinha tomado conhecimento através da leitura de O Cruzeiro, então a principal revista do país, né, da candidatura do Jorge Lacerda ao governo do Estado.
manifestava entusiasmo da turma deles todo e aí fazia lembrar os tempos em que Jorge Lacerda jogava na Várzea de São Paulo, Olha. no Mococa Clube. Então ele conta uma história que diz que um dia o Jorge Lacerda estava lá no meio do campo e viu a bola vir em sua direção e se abaixou. E aconteceu que a bola, sem querer, bateu na cabeça dele e foi gol. Então ele diz que foi talvez o primeiro e último gol de sua vida. Então, quem diria que Jorge Lacerda, um homem, um literato, né, um editor de um dos principais cadernos culturais no Jornal do Rio de Circulação Nacional, tinha jogado futebol na sua mocidade, né? Aliás, Jorge Lacerda, que foi realmente um dos maiores intelectuais a governar o Estado de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. Né? Eu era garoto, me lembro do sepultamento dele, morava na Agronômica, daquele foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, né? Depois da tragédia da Transbrasil. O famoso professor Agostinho Silva, que fugiu da ditadura do Salazar para o Brasil, fugiu para o Brasil, e veio para Santa Catarina e se tornou muito amigo do desembargador Fontes. Então ele disse que as duas razões que o mantinham em Florianópolis eram as conversas com o desembargador Fontes e com o governador Lacerda. Nas cartas envolvendo Cruz de Souza, você tem do Virgílio Vargas para o Cruz de Souza, você tem Horácio Carvalho, Araújo Figueiredo e Oscar Rosas. Eu acho que de todos são brilhantes, mas a melhor delas ainda é Virgílio Vargas, né? Porque era um craque na escrita. O Virgílio se apaixonou por uma escocesa que veio morar aqui em Florianópolis e a escocesa voltou para a corte, para o Rio de Janeiro, com a mãe. Então ele pedia para o Cruz de Souza, zele pela minha donzela, zele pela minha paixão, zele. Tancredo, jornal O Estado. Saudade do jornal O Estado, mais antigo? Saudade tem. Foi um tempo muito marcante, né, Moacir? Sem dúvida. Foi um tempo marcante para todos nós, né? E, modéstia à parte, a equipe do Estado fez um jornal de alto padrão, altíssimo padrão, né? Com todas as dificuldades da época, com todos os problemas de impressão, principalmente, mas o jornal era de vanguarda. A gente baseou no Jornal do Brasil, no Jornal da Tarde, uma diagramação primorosa. Então, foi um jornal que marcou história e isso só pode deixar saudade, né? E fez escola, né? Além disso, fez escola. Formou aí um número realmente significativo de excelentes profissionais. Até hoje, muita gente tem saudade, se fala que encontra conosco e fala bem dos tempos. Quais são as lembranças maiores, mais importantes, do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista histórico, que você destacaria nesse período de trabalho lá no século passado? Foram as coberturas políticas, né? Eu acho que o jornal tinha muita força política, né, Moacir? Bastante força política. Bom, Tancredo, você no Jornal Estado, eu acho até um pouco invejado, né, pela redação, porque todo dia o falecido doutor Adebal Ramos da Silva, que era o dono do jornal, não é? Era presidido pelo Comelli, mas o dono era o doutor Adebal. E ele todo dia, final da tarde, 5, 6 horas, ele ia lá e o motorista parava o carro e o Tancredo ia lá conversar com ele. O Zininho chegava lá, olha, o homem chegou, tá te chamando, tá te E aí, chamando. Tancredo? Quando eu ia ao encontro do doutor Adebal, a redação logo dizia, depois eu soube disso, né? Olha, a manchete chegou. A pauta nós vamos receber daqui a pouco. E eu posso te dizer, com a maior pureza da alma, que nós ficávamos dentro do carro dele meia hora e tudo mais. Ele nunca fez qualquer observação sobre matérias que o jornal publicou, nunca fez qualquer pedido para não publicar esse tipo de matéria, para publicar aquele. Enfim, ele conversava, coitado, ele já estava no outono da vida, quase cego, ele ia lá em busca de notícias políticas. Mas tu sabes tanto quanto eu, Moacir, que a notícia política de hoje, muitas delas não dão suíte amanhã. Verdade, morrem, né? Verdade. Os fatos. Então eu não tinha conversa para manter com ele durante meia hora, todo dia. Então eu começava a pedir para ele rememorar fatos antigos, ele tinha uma memória extraordinária.
ele falava desse, falava daquele, jocosamente. Mas como ele ainda era o epicentro dos acontecimentos políticos, né, na cidade, da Arena e depois do PSD principalmente, o que se imaginava na redação era que você ia lá realmente para receber as últimas do dia. Exatamente, uma falsa impressão. Uma falsa impressão. Quer dizer, ao contrário, você que dava notícia para ele, imagina então. Eu acabei de dizer, ele nunca fez qualquer pedido nesse sentido. Ele ia conversar comigo sobre fatos pretéritos, sobre de véspera, digamos assim. Mas não dava para manter essa conversa todo dia. A biografia que você escreveu sobre ele, claro, tem muito a ver dessas conversas, né? Porque você consegue pegar o espírito do político, né? Sem dúvida. Além disso, ele telefonava para minha casa muito. Nós tivemos uma relação de afeto muito grande, muito grande. Eu por ele e ele por mim. Ele por mim e eu por ele. Tancredo, o prefácio do livro é escrito, aliás, brilhante, como sempre, do jornalista Marcílio Medeiros Filho, outro personagem extraordinário da imprensa de Santa Catarina. O Marcílio é um dos melhores jornalistas que Santa Catarina já teve, sem dúvida alguma, uma pessoa extremamente inteligente, culta, atualizada, lê muitos jornais, e ele me brindou com... Eu fiz o pedido, se ele topasse. E completa, um homem do bem, um grande caráter, uma pessoa humana maravilhosa, né? Herdou todas as qualidades que o pai dele tinha. Grande desembargador Marcílio Medeiros, verdade. Então ele me escreveu um prefácio muito generoso, muito bonito, que eu fiquei muito, muito sensibilizado. Eu acho que o detalhe do prefácio, além de ser muito realista e bem escrito, no estilo dele mesmo, ele nos chama a atenção sobre o que nós perdemos em não existir mais a carta escrita, né? Exatamente. Esse mundo moderno da tecnologia, do digital, é um mundo muito... fugaz, né? Totalmente fugaz, altamente perecível, diríamos, né? Exatamente. Tancredo, jornalismo hoje, Tancredo. Você ainda lê jornal impresso? Olha, eu gosto. Assiste, acompanha o Notícia do Dia todo dia? Eu gosto da eu sou assinante. Você é assinante? E aí? Eu gosto do jornal, que procura se atualizar, mas eu gosto muito de ler jornais ainda de São Paulo, do Rio de Janeiro. E não dá para substituir pelo celular, pelo computador, né? Não dá. Qual é a razão que a gente não consegue? Parece que é uma coisa que é uma necessidade fisiológica de estar lendo o livro também tem que ser o impresso, né? Nós que nos habituamos com a leitura escrita, Moacir, e lendo bastante, então é difícil atravessar esse Rubicão, né? E o noticiário televisivo, você acompanha também o digital? Acompanho. E aí, quais são as avaliações? Eu acho uma coisa assim, no nosso tempo, os jornais escritos a gente procurava para ver o complemento das matérias que eu via no rádio, né? Que eram notinhas curtas, tudo mais. Hoje os noticiários das TVs fechadas já complementam os jornais, porque não se encontra a profundidade nas análises, né? Porque o noticiário da TV fechada já é bem completo. Acompanhando o noticiário estadual e nacional, qual é a sua avaliação sobre a situação vivida hoje em Santa Catarina? Do ponto de vista econômico, social e cultural também, mais do cultural. Eu acho que do ponto de vista econômico está atravessando uma fase boa, né? Porque Santa Catarina, sem dúvida, é um estado diferenciado, né, Moacir? Sem dúvida, é um estado fora de série comparado com todos os demais, né? É São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e por aí, muitos poucos outros. No campo político, nós estamos na expectativa de um processo que vai se desencadear daqui a 2 meses. Estamos navegando num mar escuro ainda, né? Não sabemos do que vai sair, né? Você concorda com a sua experiência também nessa cobertura política, que é raro isso, nunca aconteceu em Santa Catarina, é um fenômeno realmente completamente diferente, né? Essa indefinição, esse cenário nebuloso. Um ano antes, a gente já tinha certeza quem eram os candidatos, né, Moacir? Isto reflete a falta de liderança política no Estado também? Talvez, né? Ou então o desinteresse, né, de muitos, né? Jornalista Tancredo, quais são as suas leituras preferidas hoje? Eu sei que você lê muito, né? Está sempre atualizado. Eu gosto de ler jornais, como te disse. As revistas, de literatura? Eu gosto muito de biografias, Marcelo. Procuro sempre procurar uma boa biografia. Tenho sempre um livro na minha cabeceira para me suprir.
Quais foram as últimas biografias que você recomendaria para os nossos telespectadores? Olha, não diria as últimas, eu reli recentemente 2 biografias fantásticas, do Barão de Mauá. Foi o campeão, né? E do italiano de São Paulo, como é, do Matarazzo. Foi escrita por um que foi ministro da Justiça do Sarney, eu acho, um mineiro. É lindíssimo, lindíssimas as obras. Para os telespectadores, por que você recomendaria que lesse o Mauá? Pela história de pioneirismo, pelo visionário? Pelo empreendedorismo dele, pela coragem de fazer o que ele fez, não, assim. Ele foi um homem corajoso e ele era pobre, e se tornou um magnata, né? Com o que ele construiu. Livros catarinenses, autores catarinenses da sua preferência, que você recomendaria, para encerrar? É difícil, eu gosto muito do Dionísio da Silva, né? Eu acho que é um dos nossos mais premiados. Né? O último livro do Raul Caldas Filho está muito, muito bonito. É um livro pequeno, mas está muito bonito. Isso não sei, Moacir, não é difícil lembrar assim. Tancredo, estamos encerrando, temos aí 2 minutos indo para considerações finais. Às vezes algum tema que não focalizamos que você gostaria de tratar, fora ou dentro do livro? Pois é, Moacir, eu acho que esgotamos. Tem uma carta muito interessante que é do Ferdinand Hackert, que era então o homem mais rico de Santa Catarina. Como é o nome dele? Ferdinand Hackert. O Hackert. Imagino parente do nosso Hans-Werner Hackert. Desportista conhecido. Tio do Carlo Reipke. Sim, sim. Ele que possibilitou, empregou o Carlo Reipke lá em Blumenau e o trouxe para Desterro. Beleza. E aqui o Carlo Reipke fundou as empresas do Reipke, se tornou magnata. Mas ele tinha um filho chamado Fernando Hackert, e que o filho foi estudar na Alemanha. E ele escreve uma carta linda, orientando o filho a como é que ele deveria vencer na vida, quais as amizades que ele deveria evitar, o que ele deveria fazer de bem. Então é uma lição de amor, e uma orientação para o filho seguir o bom caminho. É uma carta muito bonita. Um conteúdo pedagógico rico, extraordinário. Extraordinário. E que foi publicado naquela época, mas vai para os dias atuais. Né? Quer dizer, a importância na criação de jovens e adolescentes é exatamente... Essa carta eu tirei daquela revista de Blumenau, como é Cadernos de Blumenau, né? Doutor José Ferreira da Silva. Isso, é. Grande edição, que ficou na história também, né? Como foi. Grande contribuição. Luiz Henrique Tancredo, estamos encerrando. Foi um prazer recebê-lo aqui no Conexão ND. Um abraço, parabéns pelos Cartas Catarinenses. O livro realmente extraordinário. Como disse, né? Eu recomendaria para todas as escolas públicas de Florianópolis, porque tem Virgílio Vale, professor, mas para Santa Catarina inteira. Muito obrigado, Moacir. Eu fico muito gratificado com o seu convite também. Me permitiu vender o meu peixe, como eu te falei, né? E me permitiu passar aqui uns momentos muito agradáveis e saudosos. Felicidades, obrigado mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado. A você que nos acompanha até esse momento, muito obrigado pelo prestígio da audiência. Cartas Catarinenses é uma obra que realmente merece ser lida, porque retrata um período importante da história da literatura, pelo início, Cruz e Souza, Virgílio Vaz e tantos outros, e mais recentemente também com grandes personagens da nossa história. Um grande abraço, boa noite, saúde e até segunda.